Olá, queridos, queridas. Sejam todos bem-vindos para essa live, cujo tema vai ser os impressionantes benefícios da yoga para criança. Então, estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, mais uma vez, é que nós vamos ter um conjunto de lives, né? Uma série de lives. Então, eu peço para que vocês se cadastrem, para que vocês possam receber esse sempre avisado. Então, se alguém quiser, pode me procurar no direct, que eu dou o link, ou então você pode ir no link da bio, que tem lá o espaço para que você possa se cadastrar para receber as novidades e informações do meu trabalho. Então, meu nome é Cris Pitanga, eu já trabalho com yoga para crianças e meditação há mais de 20 anos, né? Para quem não me conhece. E outra coisa que eu gostaria de pedir para vocês, que quem quiser de clicar no aviãozinho e também convidar pessoas da sua lista de amigos do Instagram que tenham interesse em yoga e meditação para crianças, eu também fico muito agradecida, tá bom? Então a gente daqui a pouco vai começar a live, mas antes disso eu gostaria de dizer que esse tema que nós vamos abordar hoje é um tema que me alegra muito, sabe? Porque eu trabalhei e trabalho há muitos anos com crianças. Agora, inclusive, estou fazendo trabalho online com algumas crianças. São 2 grupinhos fechados que eu tenho. Então, está sendo uma experiência maravilhosa, né? E aí eu gostaria agora, então, de começar a nossa aula de hoje, né? Com esse tema dos impressionantes benefícios da yoga. Só que, assim, antes da gente começar a falar dos benefícios propriamente ditos, eu acho que seria muito importante da gente, para quem, principalmente porque eu tenho recebido algumas mensagens e algumas pessoas ainda não conhecem muito yoga ou às vezes não praticam ainda, né? Então é interessante as pessoas saberem primeiro o que é yoga, né? Então, yoga é uma palavra sânscrita que significa união, né? Então, a yoga é a união do corpo, da mente, das emoções, das nossas relações, né? Então, mas é principalmente a união corpo e mente com a nossa alma, com a nossa essência, né? Então, o praticante de yoga, ele busca esse equilíbrio, o equilíbrio do corpo, o equilíbrio da mente, para que ele possa adentrar a sua própria essência, possa se unir à sua própria essência, ao seu lado divino. Então, isso é o que significa yoga. Então, o ápice da yoga é isso, é você chegar nesse ponto em que você se reconhece, né, na sua própria essência e no seu lado divino. E a yoga é uma forma científica de você conhecer, né, essas qualidades, né, a nobreza que existe na sua própria alma, né? Então tem as técnicas que te conduzem a isso, tá certo? Então isso é yoga. Aí agora, para que a gente possa sentir, né, um pouquinho a yoga dentro de nós mesmos, eu quero fazer algo que eu sempre faço nos meus trabalhos e eu sempre vou fazer com vocês, todas as lives. Que a gente dá uma parada logo no início, para que a gente possa se preparar para conhecer os benefícios da yoga para criança. Então eu quero convidar todos vocês agora para que vocês arranjem onde vocês estiverem, fiquem numa boa postura. Então, uma boa postura para meditação. A gente vai fazer uma breve meditação para que a gente possa dar continuidade nessa aula, tá? Nessa live. Então, eu convido vocês desde já para que vocês girem os ombros para trás, porque aí a gente pode abrir o nosso peito, ficar com o peito aberto, e aí nós vamos ficar com os ombros relaxados, os olhos fechados. Você vai respirar bem fundo e bem grande. Solta o ar. Respira fundo e grande. Solta o ar. Mais uma vez, respira. Solta o ar.
E agora, focalize suavemente o teu olhar nesse ponto entre as sobrancelhas, que esse ponto é o ponto da concentração no homem. Então, quando a gente concentra o olhar nessa região, a gente já se tranquiliza, já se acalma. Então, com os olhos concentrados nesse ponto, vai observando o teu corpo se relaxar, a sua mente se relaxar, só pelo fato de você ter aberto o peito, ter deixado a tua coluna reta, ter trazido suavemente os seus olhos para o ponto entre as sobrancelhas. Você também pode repousar as suas mãos sobre as coxas, com as palmas para cima. Então, só de você fazer a postura da meditação já te conduz à meditação, ao relaxamento e à calma da meditação. E aí nós vamos respirar fundo e grande de novo. Solta o ar. E a cada expiração, sinta o seu corpo relaxar. Sinta a sua mente se acalmar. Se vierem muitos pensamentos, calmamente, delicadamente, você volta a observar tanto a tua respiração como o relaxamento do teu corpo. Agora eu vou ler uma frase que representa muito o que significa yoga, que é uma frase de Paramahansa Yogananda, um grande yogi que veio para o Ocidente em 1920. E essa frase é do livro dele chamado Onde Existe Luz, da livraria Omnisciência, aqui no Brasil. E esse livro tem uma frase que eu gosto muito, que significa, que traz muito significado da yoga. Se vocês quiserem fechar os olhos para se interiorizar, para ouvir essa frase, ela diz: focalize a sua atenção no seu interior. Você sentirá um novo poder, uma nova força, em corpo, mente e alma. Agora nós podemos respirar fundo e grande, soltar o ar. E aí nós vamos então agora abrindo os olhos, porque nós vamos começar então agora abordando alguns itens bem importantes antes dos benefícios. É um ponto assim, a yoga, ela inicialmente ela tem 5 milhões de anos, né, atrás, quer dizer, é uma ciência muito antiga. E ela era passada de boca em boca, mas aí, para nossa sorte, um grande sábio chamado Patanjali nasceu e ele viu que todo esse belo conhecimento estava sendo passado de boca em boca, e daí ele codificou a yoga, ou seja, ele escreveu um livro, e nesse livro ele colocou tudo sobre yoga, que se chama Yoga Sutras de Patanjali. Então a gente vai ter até uma aula sobre os 8 passos de Patanjali, como que você pode abordar os 8 passos de Patanjali para criança. A gente vai ter uma aula sobre isso. Então é muito interessante como que ele codificou, então agora a gente tem todo esse conhecimento para nós, né, a nosso favor. Então aí, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar com yoga, muitas pessoas que eu conheciam muito. Algumas já praticavam yoga, mas elas já estavam assim, nossa, eu pratico yoga, mas yoga para criança, meditação para criança. E eles achavam muito esquisito, achavam que seria meio impossível, né? Mas só que eu fui trabalhando com yoga para criança, não tinha quase material nenhum naquela época, eu consegui alguns materiais até em outras línguas. E daí o que aconteceu? Muitas crianças estavam tendo muitos resultados com aquelas práticas que eles estavam fazendo comigo, né? E daí os pais começaram a perceber, nossa, a yoga realmente ajuda as crianças. Então eu tive crianças na época que eu morei em Resende, no Rio de Janeiro, que foi onde eu comecei, que ficaram comigo 5 anos, 10 anos, 12 anos e até teve uma que ficou comigo 15 anos. Então, assim, eu tenho várias histórias para contar, né, de crianças que realmente conseguiram, com os benefícios que a yoga, com esses impressionantes benefícios que a yoga oferecem, conseguiram
muitas coisas para a vida delas, né? Muitas coisas muito fortes. Inclusive, eu tenho um e-book só sobre os benefícios de yoga para criança, que lá eu conto sobre muitas experiências que eu tive com vários alunos. Então, é muito importante a gente entender que realmente a yoga serve para criança, porque pode até ter que hoje, na atualidade, alguém pense que não, mas serve muito. Então agora eu gostaria de dizer para vocês sobre o meu início, né? Só para vocês, para a gente fazer o gancho do início com o que foi acontecendo, né, comigo no decorrer da minha vida profissional. Então assim, foi tão interessante que no início eu praticava yoga. E daí eu falava, não, eu vou ensinar yoga para criança, eu me preparei para poder começar as aulas de yoga para criança. Eu achava que tinha que ser um pouco sério, né? Afinal de contas, era yoga, era um conhecimento antigo, então eu tinha que ser um pouco mais séria com as crianças e tal. E eu já era pedagoga, né? Eu sempre sou pedagoga há muitos anos. Então, na época que eu comecei foi em 1997, 98, preciso até checar isso. Então, naquela época, em 97, 98, eu já tinha 10 anos como pedagoga, né? Então, eu falei assim, gente, tem que ser um pouco mais sério. Só que teve um dia que eu estava dando aula para as crianças, eram todas meninas. Aí eu fui pegar um material que eu ia usar com elas, que era, na verdade, fui pegar o meu caderno, que eu tinha deixado no espaçozinho da minha sala de yoga. Então, quando eu fui pegar o caderno, quando eu voltei, elas tinham pegado uma canga, que era bem azul, a canga de alguém que era amarela, e fizeram um sol. Aí elas falaram assim, tia Cris, como é que a gente vai fazer o sol, vai fazer a saudação ao sol, sem sol? Aí, na hora que elas fizeram isso, me deu um clique. Eu falei, gente, tá tudo errado o meu trabalho, eu tenho que mudar. E eu fui tão empolgada para casa que eu falei, não, eu tenho que criar aulas mais criativas, eu tenho que fazer aulas mais envolventes, eu tenho que fazer aulas que realmente os benefícios da yoga possam ser sentidos pelas crianças, né? E eu mudei totalmente o meu trabalho. E isso foi assim, um divisor de águas, né? Esse clique que as crianças me deram, né? E daí eu comecei, né, a trabalhar de uma forma totalmente diferente. E aí que eu fui perceber o tanto que realmente, né, a yoga podia fazer transformações na vida das crianças. Então, assim, primeiro, a yoga, você imita bichos, você imita elementos da natureza, você imita objetos e até formas geométricas. Isso, para as crianças, já está a nosso favor, né? Porque a criança ama a natureza, a criança ama os animais e a criança ama os objetos com os quais ela se relaciona. Então, nós já temos ao nosso favor, né, isso que a yoga oferece. As próprias técnicas já são vamos dizer assim, motivadoras, são interessantes, né? Deixa a criança entusiasmada. Então, as posturas da yoga, elas são posturas que você imita os bichos e os elementos da natureza e objetos. Então, por exemplo, eu trouxe alguém aqui para vocês que eu amo. Olha, gente, olha o meu sapinho maravilhoso. E o sapo é uma das posturas que as crianças podem fazer com o corpo. E o sapo, ele fortalece as pernas. Então, para coordenação motora grossa, a criança fazer o sapo é excelente. Aí ela pode imitar o gato. Então, o gato, por exemplo, se a gente observar, ele é um bicho que ele se alonga muito, não é verdade? O gato, toda vez que ele quer sair para brincar, morou aqui na minha casa o Bartolomeu por um tempo, o Bartolomeu, eu ficava só observando ele se alongava todo, ele se preparava e sumia, ia para a natureza, porque aqui tem natureza, ele ama a natureza. E o gato é uma postura maravilhosa para a criança fazer, vai alongar. O gato, inclusive, é tão interessante a postura do gato que a postura do gato ajuda a criança a passar a respirar melhor. Então, se a criança vai respirar melhor, o que vai acontecer? Ela também vai equilibrar as emoções dela. Então, as posturas da yoga, elas são, quero que ele fique aqui para vocês verem. As posturas da yoga, elas são posturas psicofísicas. Além delas darem um efeito físico, elas vão dar também um efeito emocional, psicológico para a criança, né? Mental. Então, todas as posturas da yoga,
cada uma faz um trabalho com as crianças, né? Cada uma faz um trabalho diferente. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês também, que é uma postura que eu gosto muito, que é a postura da cobrinha. Olha a minha cobrinha. Então, a cobrinha, a criança vira assim a cabeça para trás. Então, é uma excelente postura também para fazer um alongamento. É uma postura que desenvolve autoconfiança. Então, cada postura da yoga, ela tem esses efeitos, tanto no corpo, como também ajudam nas emoções das crianças, né? Então, por exemplo, uma postura que eles amam, que é a postura do leão. Toda criança ama a postura do leão. E é uma postura excelente para quando a criança, às vezes, ela está agitada, estressada, ansiosa, né? Então, é uma postura que vai te trazer calma e que também traz coragem quando a criança estiver com medo. Então, eu acabei de dizer sobre as posturas, o quanto que as posturas ajudam, né, a criança, tanto na parte física quanto na parte mental, como na parte até de saúde, porque cada postura também auxilia ou massageia os órgãos internos, né, ou alonga a coluna, né? Então cada postura, ou ativa a tireoide, então cada postura ela tem os efeitos também para a própria saúde da criança. Agora eu quero falar um pouquinho sobre as técnicas de respiração. Então na yoga, as técnicas de respiração têm o nome de pranayama. Prana significa controle, né? Prana significa energia e yama significa controle. O pranayama é o controle da energia vital. Então, quando a criança aprende a fazer pranayamas que são adequados para elas, elas armazenam a energia vital nos seus centros nervosos. Imagina, gente, o quanto que isso é maravilhoso. Então, quando a criança aprende as técnicas de respiração, porque o controle da energia vital você faz através das técnicas de respiração. Então, quando as crianças aprendem as técnicas de respiração, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar mais calma, ou ela vai ficar mais concentrada. Então, são impressionantes os benefícios da respiração, da criança aprender as técnicas de respiração. Ela vai relaxar, ela vai se acalmar. Então, as técnicas de respiração, e tem umas que são muito lúdicas, elas trazem para as crianças esses benefícios maravilhosos. Eu quero até falar para vocês irem no meu YouTube, né, que é Cris Pitanga, que lá tem um exercício de respiração do balãozinho que você pode usar, já quem não conhece, com seus alunos ou com seus filhos. Tem também algumas posturas de yoga, então eu coloquei uns filmezinhos para vocês. Então aqui eu tô falando dos benefícios, e lá vocês já vão ter um videozinho que vocês já podem usar, principalmente quem ainda não conhece. E, inclusive, está com alguns tem música, porque eu tenho o livro Yoga com música, né? O livro Yoga com música, ele também está na livraria Omnisciência, né? E esse livro ele tem 14 músicas e 14 posturas e 14 histórias. Então você tem um material riquíssimo para poder estar trabalhando com as crianças, tá? Então, a gente voltando nos benefícios, eu estava na respiração. Tem também as técnicas de relaxamento. As técnicas de relaxamento, elas são maravilhosas para todas as idades. Por quê? Quando que nós, né, pelo menos eu conheci yoga com 22 anos, graças a Deus, porque daí minha vida virou outra, né? Então, eu pratico já há muitos anos. Então, o que acontece? As crianças, se elas aprendem, quanto mais cedo aprender essas técnicas, mais ela vai conseguir levar isso para a vida dela e adquirir esses impressionantes benefícios de uma forma muito efetiva. Porque a criança, ela é muito esperta. Tudo que ela aprende, ela já quer colocar em prática.
né? Ela leva muito o que ela aprende para a vida prática. Então, por exemplo, eu tenho um aluno, o nome dele, tive um aluno, né, que o nome dele é Miguel, porque teve uma época que eu saí da minha cidade de Resende e fui para São Paulo ajudar a fundar uma escola, a Arte de Ser, que vocês podem até entrar no site dela para conhecer, no Instagram, que é Arte de Ser também, que é maravilhoso o trabalho. É um trabalho em que a criança aprende a meditar, ela aprende, ela faz yoga toda semana. Então, eu fui uma das fundadoras dessa escola. E foi uma grande bênção, para mim foi maravilhoso ter ficado esse período na Arte de Ser, né? Então, as crianças, como elas viviam a yoga o dia inteiro, eu pude perceber esses benefícios na vida delas. Então, o Miguel, por exemplo, um dia, ele viveu uma situação difícil, a primeira coisa que ele falou para mim, olha que interessante, ele falou: tia Cris, eu vou meditar um pouquinho para resolver isso. Ele falou isso, ele tinha 5 anos de idade. E ele foi lá, sentou e falou: eu agora já sei o que eu vou fazer, né? Eu vou pedir perdão para o meu amigo. Então ele foi lá pedir perdão para o amigo dele por causa da questão que ele viveu com o amigo. Então olha que interessante, né? Ele estava praticando as técnicas de meditação, estava praticando yoga e ele viveu uma situação difícil, ele usou qual recurso? Ele escolheu a meditação para poder resolver a questão que ele estava vivenciando. Porque as crianças são muito práticas, elas gostam muito de colocar em prática aquilo que elas aprendem. Então isso é maravilhoso. E o relaxamento é muito interessante porque o relaxamento, além dele relaxar, acalmar, despertar a concentração, é um tipo de postura em que a criança fica deitada, né? Em que você vai conduzindo, é importante a voz na hora que você está conduzindo o relaxamento. Então, o que acontece com as crianças, né, com o relaxamento? Ela aprende a entrar em contato com a sua essência, né? Ela aprende a entrar em contato com tudo de belo que existe dentro dela. Então tem muita criança que às vezes ela é pequenininha e ela consegue relaxar. Às vezes tem a criança maior que ela vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem que ter muita paciência, porque cada criança tem o seu tempo. Então, por exemplo, a Eduarda, que inclusive está na capa do meu livro, Yoga com Música, a Eduarda, ela é minha sobrinha neta. Ela começou a fazer yoga comigo, tinha 2 anos e 10 meses. E eu naquela época falei: Dinda, que é minha irmã mais velha, eu falei: Dinda, falar nisso, hoje é aniversário da minha Dinda, querida. Eu falei: Dinda, como é que a gente vai colocar a Eduarda na yoga? Ela tem 2 anos e 10 meses só, Dinda. Então a Eduarda é neta dela, né? Aí a Dinda, aí eu falei: não, Dinda, vamos fazer o seguinte, vamos dizer para a Duda que a gente vai experimentar 3 aulas para ver se ela se adapta, para ver se dá certo, né? E foi incrível, porque ela tinha 2 anos e 10 meses, eu ficava olhando ela relaxar, falei: nossa, a Duda é uma yogi, porque ela relaxava, ela se entregava, que as crianças maiores ficavam olhando para ela e ficavam impressionadas. Então, o que acontece? De certo modo, a Duda acessou um dos impressionantes benefícios da yoga ali, sendo tão pequenininha, né? Ela sentiu algo que fez muito sentido para ela, entendeu? Ou foi uma calma, ou foi um relaxamento, que eu cheguei até a perguntar para ela, mas ela era tão pequenininha que ela disse: eu gosto muito de relaxar, mas ela não conseguia nomear o que ela sentia, né? Ela era muito pequena. E a Duda, ela passou a ser um exemplo para as outras, porque as maiores ficavam olhando assim para ela, sabe? Abriu o olho e ficavam olhando porque ficavam impressionadas de tanto que a Duda relaxava. Então, o relaxamento é um benefício, é uma técnica maravilhosa que traz muito benefício para as crianças. Inclusive, hoje em dia, né, por exemplo, agora na pandemia, se os pais fizerem um pouquinho de relaxamento que seja, já vai ser um diferencial muito grande para a criança, porque ela está vivendo, né? Todos nós estamos vivendo esse momento e para todos nós está sendo muito desafiador e a criança está olhando as nossas reações, está olhando os nossos comportamentos e de certa forma tudo isso também influencia. E as técnicas de yoga ajudam muito as crianças nesse momento, né? Elas são assim
técnicas maravilhosas que as crianças podem acessar, né? E aí tem outros benefícios que eu gostaria agora de falar para vocês sobre os outros benefícios que a yoga traz. Mas antes disso, eu queria contar um caso de uma aluna que eu acho que eu já até falei muitas vezes sobre ela, mas assim, eu gostaria de repetir. Porque assim, a Ana Júlia, é o nome dela, ela foi minha aluna dos 9 anos aos 17 anos. E teve um período que ela ficou assim tão encantada com a yoga que ela queria ser professora de yoga. Ela olhava para mim e dizia que queria ser que nem eu, mas só que ela pensava que ela tinha que ir para a Índia, né, naquela época. Aí passou os anos, né? Ela se mudou para Florianópolis, que eu moro aqui em Florianópolis, e aí ela ficou me procurando no Facebook e ela me passou uma mensagem lindíssima no Facebook, né? Falando tanto que a yoga transformou, como que a yoga foi impressionante para a vida dela e que ela sempre queria estudar. E ela estudou, ela é professora de yoga, hoje ela fez o meu curso de yoga para criança e hoje ela é minha professora de yoga. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a Ana, nessa comunicação que ela me passou, ela descreveu vários benefícios que a yoga trouxe para a vida dela, ao ponto de ela decidir que aquela era a profissão. Ela terminou a faculdade, mas ela sentiu um chamado de que ela tinha que adentrar a área da yoga, né? E daí ela fez a formação de yoga e começou realmente a praticar a yoga o tempo inteiro, né? Então, assim, agora eu vou falar para vocês sobre outros benefícios que a yoga nos traz. E esses outros benefícios, eles vão ser abordados, assim, eu vou abordar várias áreas em que, só um pouquinho agora, eu vou abordar várias áreas aonde que ele atua. Então, primeiro assim, especificamente, né? Especificamente, vamos trabalhar inicialmente pelas emoções, né? A yoga, ela ajuda a equilibrar as nossas emoções. E as crianças, elas estão apresentando uma certa agitação, às vezes uma certa ansiedade, né? E aí o que acontece? A criança precisa de recursos para lidar, porque às vezes ela não sabe nem nomear isso. E as técnicas que a yoga oferece, principalmente as respirações, os relaxamentos, é óbvio que todas as posturas, ela ajuda muito a criança nisso. Então, por exemplo, eu tive uma criança, eu trabalhei muitos anos, foram 8 ou 9 anos com uma criança, que ela tinha uma síndrome rara, né? E ela tinha as emoções eram sempre muito intensas, né? Ou ela estava muito agitada, ou ela estava muito agressiva, logo que eu comecei a trabalhar com ela. Aí o que aconteceu? Conforme ela foi fazendo a yoga, conforme ela foi praticando as posturas de yoga, começou a haver uma mudança impressionante na maneira dela se comportar. Então, por exemplo, nas primeiras aulas, às vezes ela queria me bater, ela queria bater em quem estava com ela, porque sempre tinha que ter alguém da família com ela, né? E conforme ela foi aprendendo os exercícios, conforme ela foi se apropriando das técnicas, que eu também usei muitas técnicas pedagógicas no início, porque só a yoga no início não deu, a Luísa, o nome, ela foi se transformando tanto, foi uma coisa assim maravilhosa, né? Então, realmente a yoga, ela traz esse equilíbrio emocional para as crianças, né? As técnicas da yoga, elas trazem isso. Então agora, antes de eu continuar com outros itens, eu gostaria de que a gente fizesse um exercício que ele é muito bom para a gente, assim, acalmar e aquietar as nossas emoções. Então vocês vão colocar as mãos sobre as coxas fechadas, coloca as mãos fechadas sobre as coxas, e aí você vai respirar bem fundo e bem grande, duplamente. Você faz assim. Aí você contrai todo o corpo e solta. Aí mais uma vez você respira bem fundo. Contrai todo o corpo e solta. Agora eu quero que vocês façam isso mais 3 vezes. Você respira bem fundo e bem grande, contrai todo o teu corpo e solta o ar. Opa, caiu aqui o negócio.
Contrai todo o teu corpo. Vamos fazer isso por 3 vezes. Contrai, contrai todo o corpo e solta. Mais uma vez. Contrai, contrai todo o corpo. Esse exercício, ele é um excelente exercício quando você sentir que a criança, que ela está assim agitada, ou que ela está ansiosa, ou que ela esteja precisando apenas relaxar. Então você faz esse exercício que da inspiração, contrai o corpo e solta. Então quando você inspira, vamos fazer uma vez juntos, quando você inspira e segura um pouco e solta, você está armazenando a energia, armazenando prana dentro de você. Então, o que acontece quando você faz isso? Quando você armazena energia, quando você armazena o prana dentro de você, você aquieta a sua mente, você acalma suas emoções e produz esse relaxamento. Então, é uma postura excelente, na verdade, é uma respiração excelente para você fazer com as crianças quando elas estão precisando relaxar, se acalmar, né? Sair de uma situação de estresse. E aí você ensinando isso para elas, elas vão levar isso para a vidinha delas, né? Então uma outra coisa que a yoga ajuda muito, que eu até citei o caso do Miguel, é nas relações, né? Então assim, durante a aula de yoga, as próprias posturas que você vai aprendendo, como elas vão equilibrando as suas emoções, acalmando os seus pensamentos, você vai ficando, você vai conseguindo lidar com os amigos, com a família, de uma forma mais tranquila. Então, não só as posturas como os relaxamentos e as respirações ajudam muitas crianças a elaborarem até o que ela pode fazer com seus amigos. E também o trabalho que o professor desenvolver. Então, durante uma aula de yoga, existem algumas atividades que o professor pode desenvolver que vai ajudar muito a criança a administrar as suas relações. Então, olha que interessante, né? Então, além da criança estar praticando as posturas, além da criança estar aprendendo as técnicas de relaxamento e respiração, ela também pode aprender formas de estar lidando com as questões que aparecem na vida delas. E aí é muito interessante que vocês podem, com o tempo, conforme você está trabalhando com a criança, às vezes ela mesmo te sinaliza isso, ou às vezes os próprios pais vão te sinalizar, vão dizer aonde que elas conseguiram aplicar a yoga nas relações delas. E então a yoga ajuda muito nessa questão da criança administrar os seus conflitos interpessoais. E uma outra coisa muito importante é em relação à mente, né? Em que a yoga ajuda? Primeiro, na concentração. Então, aquelas crianças que têm mais dificuldades de concentração, ou mesmo as crianças que não têm, elas vão, com a yoga, elas vão ser favorecidas, né, na aprendizagem, na hora que ela tem que, por exemplo, às vezes apresentar algum tipo de trabalho, se as crianças são maiores, na hora que elas tiverem que fazer alguma prova. Então eu tive um caso de um aluno que realmente me tocou muito, que ele tinha muita concentração, né? Ele estudava muito, ele era muito dedicado, mas ele não conseguia passar no vestibular. Então, o André, ele fez 5 vestibulares e não passou em nenhum. E daí ele chegou para mim e falou: Cris, eu queria saber se a yoga realmente pode me ajudar. Daí eu falei: olha, lógico que a yoga pode te ajudar, só que você vai ter que fazer a sua parte, né? E aí eu passei para ele um conjunto de séries de yoga para que ele pudesse ir praticando comigo. Ele fazia uma vez por semana para ele poder praticar em casa. A história foi tão impressionante, que esse menino foi tão dedicado, que quando ele foi fazer as provas, ele também passou em todas as 5 provas que ele fez.
Só que teve uma que ele fez que foi para ser militar do exército, e como ele era de classe média baixa, assim, ele decidiu que ele ia ser militar, porque daí ele teria mais segurança, ele já terminaria, né, a academia, que inclusive é na minha cidade de Resende. Quando ele terminasse a academia, ele já poderia ajudar a família, então ele sentiu que era isso, então ele foi ser engenheiro, mas engenheiro do exército. Então esse caso do André me tocou muito pela dedicação dele e por ele ter realmente feito tudo em 3 meses. Ele tinha só 3 meses, e nesses 3 meses ele falou que na prova ele se beliscava, porque ele estudava, ia fazer prova, ficava nervoso, muito nervoso, e aí não vinha nada, dava um branco, né? Então, olha que interessante isso, né? Então, esse é realmente outro grande benefício impressionante da yoga, né? Que é ajudar uma pessoa em pouco tempo a atingir um objetivo que ela queira, né? E a gente pode também pensar numa coisa menor. Por exemplo, eu tenho vários alunos, porque eu dei aula, agora eu não estou dando aula em escola, mas eu dei muito tempo aula em escola. Era tão interessante que os alunos me contavam. Eles diziam: Cris, eu estou melhorando muito para fazer as minhas provas. Eu já não estou ficando muito nervoso para apresentar um trabalho, né? Então, olha que interessante. Por quê? Porque como mentalmente, né, a criança vai aprendendo a relaxar a mente, a acalmar a mente, a despertar essa concentração, esses são os impressionantes benefícios relacionados à mente da criança. Então, isso ela vai aplicar na vida escolar dela, né? E também na vida pessoal dela. É até interessante, porque às vezes as brincadeiras que ela for fazer, os jogos que ela for utilizar, que precise de mais concentração, ela vai perceber essa diferença. E eu gosto muito de conversar com as crianças, sabe? Para saber como é que você acha que você está jogando agora, como é que você acha que você está brincando agora, né? Porque daí vem um outro benefício, um outro impressionante benefício, que é o benefício social que a yoga traz. E que a criança precisa muito disso. Que é o quê? Da criança se interagir com o entorno dela, né? Com os amigos, mas também com a natureza, né? Dela despertar esse interesse de cuidar dos bichos, de cuidar das plantinhas, de cuidar da alimentação dela, né? Então, olha que interessante, como que é amplo, né? Como esses benefícios, eles são amplos. Então, é tão bonito isso, porque assim, com os meus alunos, eu sempre fazia alguma atividade que a gente pudesse na natureza, né? Todo ano, uma vez por ano, a gente tinha alguma atividade que a gente ia junto na natureza. E para que eu fazia isso? Exatamente para a criança entender que tudo aquilo que a gente praticava na yoga estava na natureza. Então, um dia a gente tinha que ir na natureza em gratidão por tudo que a natureza nos dá e que a gente pode imitar na hora que a gente faz yoga. Então, não é bonito isso? Quer dizer, na yoga, a criança vai imitar tudo que está no entorno dela. E se ela vai imitar, ela vai passar a ter um cuidado maior, né? Um cuidado maior com os bichos, um cuidado maior com os elementos da natureza, um cuidado maior com as pessoas, né? Porque a gente imita também os grandes sábios na yoga, né? E aí a criança vai entrar em contato. Quem são esses grandes sábios, né? O que será que esses grandes sábios fazem? Eles meditam, eles relaxam, eles têm muita concentração. E aí ela vai descobrindo esses efeitos de uma forma lúdica e vai respeitando mais. Uma outra coisa a nível social que eu adoro de trabalhar com os meus alunos é a questão do respeito pelas diferenças, né? Então, assim, os amigos, né, de diferentes cores, de diferentes raças, os amigos que às vezes não têm o que a gente, eles às vezes não têm o que a gente não tem, o que a gente tem, né? Não tem o que a gente tem, né? Então, eu lembro de uma criança, gente, que eu trabalhei com ela, que ela era muito rica, e ela levava um monte de coisas para yoga. Só que eu dizia: olha, as coisas que vocês trouxerem precisam ser compartilhadas, né?
E ela tinha muita dificuldade de compartilhar, mas muita dificuldade. E eu tive que ter muita paciência e também muita firmeza. Então a paciência e a firmeza tiveram que ir andando juntinhas assim, para eu poder ajudá-la a chegar ao ponto de compartilhar. O dia que ela compartilhou foi tão bonito que todo mundo aproveitou tanto que ela compartilhou, que ela tinha ido para os Estados Unidos e tinha levado umas canetinhas para a aula, lindas, maravilhosas, com cores belas e que podia colocar no corpo. Imagina! Ai, meu Deus! Aí eu louca para usar aquelas canetas, né? E ela não queria que nem eu usasse. Aí tudo que a gente não usava na aula tinha que ir para um cesto. Tinha um cesto, sabe? Aí, só que ela falou, não, tia Cris, não vai pro cesto, que eu tô sentindo que eu tenho que deixar você usar minhas canetas. Quando ela falou isso, imagina a minha alegria, né? E foi uma festa, né? Porque todos os outros alunos amaram que iam usar as canetas coloridas. Então, olha que interessante, né? Olha que rico que é a yoga. Eu nunca falei muito, eu só pontuava para ela que se a gente não fosse compartilhar, tinha que ir para o cesto, que podia ficar na aula as coisas que a gente compartilhasse. Então tinha a regra, né? Mas só que com muito carinho, com muita paciência, com muito amor no meu coração, eu ia tentando, porque o meu sonho era que chegasse esse dia, né? Que chegasse o dia do compartilhamento, né? E chegou, gente, chegou o dia do compartilhamento. Eu fiquei tão feliz, não por mim, sabe? Eu fico até me emociono de falar disso. Eu fiquei muito feliz por ela, né? Por ela, uma criança que tinha acesso a tantas coisas, uma criança que tinha facilidade de tantas coisas, mas que ainda dentro dela ela não conseguia compartilhar essas tantas coisas que ela tinha, né? Então, quando ela chegou a esse ponto, nossa, para mim foi assim uma das experiências. Eu tive tantas experiências lindas com a yoga para criança, gente. Eu adoro, meus alunos sabem. Às vezes eu choro dando aula presencial, porque assim, estou emocionada aqui também, porque eu não vou me emocionar se não for no presencial, né? Então, os meus alunos, eles ficam encantados com as histórias, né? Porque foram histórias muito fortes, foram histórias que tiveram uma trajetória de um começo, de um meio e de um fim, né? Então, olha que lindo uma criança aprender a compartilhar. E nessa questão das diferenças, quer dizer, a criança na yoga, ela começa a perceber o quanto que a gente precisa respeitar o amigo, respeitar os pais. Olha que impressionante o benefício que a yoga pode trazer também, né? Porque na hora que ela tem posturas que a criança está fazendo e que você pode convidar ela a pensar nisso, né? A quem que você gostaria, a quem que você sente que você precisa dar muito o seu respeito, né? Então, a criança vai aprendendo ao executar a postura como que ela pode desenvolver algum impressionante benefício da yoga. E eu tive uma criança, gente, que ela foi para a aula e ela chegou assim, na primeira aula, foi tão legal, ela chegou e falou assim, tia Cris, eu vim aqui para aula de yoga porque eu sou desengonçada. Eu falei, Elis, você é desengonçada, meu amor? Como é que é isso? Na verdade, eu já tinha sabido de toda a história dela, a mãe dela me contou e tudo. É que ela tinha 4 anos, mas ela tinha um corpo de 8. Então, imagina, uma criança de 4 anos com um corpo de 8 anos, né? E daí, o que aconteceu com ela, né? Ela era tipo, sabe o adolescente, quando ele vai crescendo, que todo mundo fala também, quando o adolescente fica derrubando tudo, fica todo desengonçado? Ela tinha isso com o corpo dela, ela tinha muita dificuldade de se movimentar, ela não tinha coordenação, a coordenação motora fina e grossa dela era um pouco comprometida, a fina menos, mas a grossa era muito comprometida, né? Ela não tinha coordenação, equilíbrio, sabe? Então, olha, teve um dia, então, que eu dou muito rolamento, sabe? Yoga para criança tem um exercício que é rolamento, que eles amam, tem no yoga com música. Eles amam rolamento. E aí,
ela não conseguia fazer o rolamento com o corpo dela. Para ela era muito difícil. Mas só que ela, no meio da aula, ela é muito resolvida, sabe? A mãe dela e o pai dela lidavam de uma forma muito saudável com essa situação, né? Então, ela não conseguia, realmente, ela era, né, tinha um estilo desengonçado, né? Olha, gente, mas o dia que ela conseguiu rolar o corpo dela, naquela técnica que eu adoro o rolamento no meu corpo e adoro ensinar para as crianças. Aí no dia que ela conseguiu fazer o rolamento com o corpo dela, nossa, gente, olha, foi tão bonito, porque todas as crianças falaram, olha, Cris, olha, ela tá conseguindo. Aí todo mundo bateu palma, sabe? Então, olha que bonito, né? Quer dizer, a gente também foi criando juntos, nós fomos criando esse clima na sala de aula, sabe? Esse clima de respeito à Liz, de respeito ao corpo dela, de respeito ao fato de que ela não sabia fazer, mas que um dia ela iria conseguir. E o dia que ela conseguiu foi uma festa, né? Foi uma festa não só para mim, mas para todas as pessoas, né? Todas as crianças que estavam ali naquela sala. E o grande ganho da Liz é o que a yoga faz, maior consciência corporal, né? A criança, ela pode adquirir essa consciência corporal, né? Eu lembro que quando eu comecei a praticar yoga, eu tinha 22 anos e eu percebi assim, eu fazia ginástica, eu fazia natação, fazia vôlei, eu sempre fui muito ligada com essa questão do esporte, eu sempre gostei. Atualmente eu estou mais na caminhada, né? Mas assim, e na natação, que eu gosto muito de nadar. Então, mas eu percebi, com 22 anos, fazendo yoga com a minha professora, que eu sou muito grata, sabe? Eu tive uma professora de yoga maravilhosa, que eu conversei com ela hoje, Adriana Viana de Penedo. Ela é uma excelente professora. Nossa, uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa que vive yoga, sabe? Ela é muito integrada com a yoga. Eu sou muito agradecida de ter começado. Eu comecei, na verdade, yoga em Rondônia, numa floresta, e depois que eu conheci a Adriana. E eu lembro que quando eu fiz as aulas da Adriana, um dia eu pensei, gente, Cris, você não tem nenhuma consciência corporal, meu amor. Falei para mim mesma, sabe? E daí, nesse dia que a Liz rolou com o corpo dela, falei, gente, essa criança que tem essa questão, né, da idade com o corpo, ela está adquirindo esse impressionante benefício da yoga, que é nos ajudar a ter uma maior consciência corporal, né? Então isso é de uma grandiosidade que não tem tamanho, né? Então assim, gente, olha como é amplo, né? Olha como é vasto o que a yoga pode oferecer para uma criança, né? E o que você, como professor de yoga, que trabalha com criança, ou você que queira aprender a trabalhar com yoga para criança, seja como educador infantil, ou seja em outra área, ou psicólogo, ou terapeuta, né? Você pode também ter essas trajetórias de começo, de meio, de fim e de resultados, né? A yoga, ela dá resultados. Então, os benefícios são impressionantes. Por que eu escolhi esse nome? Impressionantes benefícios da yoga, porque eles são impressionantes, porque eles realmente, de fato, acontecem, né? Eles acontecem na nossa vida, né? Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, no caso de nós adultos, seja na vida escolar da criança, na vida familiar da criança, na vida social da criança, né? E na vida mental, né? Porque eu acho que a nossa mente é uma vida. Por quê? Porque a criança também, ela pode ser conduzida nesse trabalho de yoga para a criança a ter pensamentos construtivos, a ter pensamentos positivos, né? E cada vez mais nós adultos estamos aprendendo o tanto que é importante a gente dar uns tapinhas às vezes assim na cabeça. Para com esses pensamentos, né? Eu lembro que eu estava na Índia há um ano atrás, mais de um ano e pouco atrás, 1 ano e 4 meses atrás, eu estava na Índia
E aí um monge que você olha para ele e diz, gente, essa pessoa é iluminada, né? Porque é uma pessoa tão íntegra, sabe? É uma pessoa que emana tanta luz. Smarananda é o nome dele. É impressionante o Smarananda. Eu estava assistindo uma palestra dele, e ele virou e falou assim, levanta a mão quem tem problema com os pensamentos. Ele levantou, eram mais de, sei lá, devia ter umas 3.000 pessoas, eu não sei exatamente se era tudo isso, é que divide em 2 grupos, acho que devia ter 1.500 pessoas, acho que 1.500 pessoas ficam na aula em inglês e 1.500 pessoas ficam na aula em hindi, né? E daí todo mundo levantou a mão, e ele falou, eu também. Então quem não tem problema com os pensamentos, agora tu imagina, gente, imagina vocês, se desde pequeno a criança aprender que ela pode olhar, pode perceber se ela está tendo algum pensamento ruim e usar as técnicas da yoga para construir novos pensamentos, para construir pensamentos positivos. Isso realmente é maravilhoso, né? É maravilhoso. Não tem assim, como é que fala? Não tem nem o que dizer, né? De tão maravilhoso. Agora, é o benefício último, que eu deixei para o final, porque a última live eu não consegui terminar a live. Então eu quero fazer começo, meio e fim, bem bonitinho. Então agora eu quero falar sobre o último benefício, que na verdade vão ter 2 benefícios juntos no mesmo, tá? Que eu vou fazer uma abordagem que eu não consegui terminar a aula passada, então eu vou terminar a aula passada, porque tem tudo a ver, que a gente estava falando, que a yoga ajuda ao professor a mentalizar, né, que, na verdade, que uma das habilidades do professor seria sempre ele mentalizar as crianças, né, enviar pensamentos positivos para os seus alunos na meditação. Então agora eu vou convidar vocês, nós vamos fazer uma pequena meditaçãozinha para que a gente possa, como adulto, mentalizar os nossos alunos, as crianças com as quais a gente convive, para que elas possam receber esses benefícios da yoga. E o principal impressionante benefício da yoga é que a criança pode acessar a alma dela, que a criança pode acessar o paraíso portátil que existe dentro dela. Ela pode levar esse paraíso portátil como se ela estivesse levando uma bolsinha para todos os lugares, que é as belas qualidades que estão no coração dela. Então, nós vamos juntar as 2 coisas. Então, a meditação ou a respiração ou o relaxamento e as posturas ajudam a criança a despertar essas belas qualidades. E quando ela desperta, a gente deve conduzi-las a mentalizar as pessoas que ela ama, os amigos ou as pessoas que ela não ama tanto, até os inimigos dela, a ela mentalizar as pessoas para enviar luz para essas pessoas. Então é o que a gente vai fazer agora, tá bom, meus amores? Estou muito feliz de estar aqui. Desculpa que eu não posso ficar olhando os comentários, porque senão eu perco, né? A gente perde um pouco o fio da meada. Então, assim, se vocês quiserem, me procurem no direct, que eu tenho prazer de responder alguma coisa que vocês queiram saber. Porque eu não fico olhando toda hora, para que realmente a aula ela tem um começo, tem um meio, tem um fim. Eu poderia até ficar olhando e interagindo com vocês, mas a proposta dessas lives é realmente que vocês tenham essa noção de começo, meio e fim. E eu resolvi optar por esse tipo, tá, de atividade. Então vamos agora fechar os olhos para eu poder terminar, né? Bem bonitinho. A gente vai pegar as mãos, colocar no coração. Nós vamos fechar os olhos, vamos respirar fundo e grande. Vamos soltar o ar pela boca. Faz um ventinho, faz de conta que você é uma criança bem pequenininha. Respira. Faz um ventinho. Se conecta agora, fazendo ventinho, com todo o amor que tem no teu coração. E lembra do que a tia Cris falou.
A gente pode, quando a gente respira, fechar os olhos e visualizar as pessoas que a gente ama, mentalizar os nossos alunos ou mentalizar os nossos amiguinhos, se você for criança. Então, a gente vai pensar nas pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente tem alguma dificuldade e o mundo inteiro, as pessoas que estão doentes com Covid, as pessoas que estão cuidando dos doentes e todas as pessoas do planeta e todas as crianças do mundo envoltas numa luz de amor, tá? Então vamos respirar fundo, solta o ar e agora vamos enviar juntos a luz do amor para todas as pessoas do mundo. Que todas as pessoas possam, nesse momento, estar recebendo o nosso amor. Então agora vamos fazer uma frase mentalmente ou você pode falar em voz alta. Que sempre eu possa levar o amor a todas as pessoas que eu encontrar. Que eu sempre possa levar o amor a todas as pessoas que eu encontrar. Então agora a gente vai respirar fundo e vamos fazer um OM juntos. Com as mãos unidas no coração, Namastê, Namastê, Namastê. Agora a gente pode abrir os olhos. Queridos, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Tá todo mundo aí? Perdeu a conexão? Vocês estão aí? Então, gratidão também, né? Muito obrigada por vocês terem vindos. Fico muito feliz, né, de poder estar compartilhando com vocês. Sexta-feira tem mais. Se vocês puderem divulgar, sexta-feira às 4h30 vai ter outra live. Se você tiver amigos ou professores ou outras pessoas que vocês sentem que possam se beneficiar com essas aulas, eu agradeço muito, tá? E obrigada também. Namastê, quem é a Ana? Ô, Ana, você tá morando agora pertinho, né? Muito obrigada, queridos. Se vocês quiserem dizer as cidades, obrigada. Para mim também caiu, né, para algumas pessoas. Para mim não caiu, interessante. Eu não sei se deve ter sido mais pessoal, não sei se... Bruninha Belisário, meu amor, que bom que você tá aqui. Tia Cris tá com muitas saudades. Gente, fico uma Cris Fonseca, ô querida, que bom que você tá aqui. Então, assim, São Paulo, Bahia, olha que lindo, né? Santa Maria, um dia eu dei um curso em Santa Maria, que legal. Juiz de Fora, tem uma irmã que quer tanto me levar para Juiz de Fora, para eu dar curso em Juiz de Fora. Salvador, de Resende, Ana Carolina, eu nasci em Resende. Fico muito feliz, tá, gente? Se cair, né, aí a gente já sabe que vai cair mesmo, né? Mas, enfim, muito obrigada e fico feliz que vocês gostaram, né, de me ouvir. De Goiás, eu morei em Goiás. Nossa, onde eu não morei, né? Eu morei muitos, morei no Maranhão também. Não, Maringá eu não morei. De Portugal, que gostoso que tem gente de Portugal também. Eu tenho uma pessoa que quer muito me levar para Portugal, para eu dar curso em Portugal. Uma hora eu vou, eu tenho muita vontade de ir a Portugal. Vitória, não conheço Vitória. Leia, gente, Leia de Minas Gerais. Leia é uma grande amiga, trabalhamos juntas muito tempo, trabalhamos com criança, né? E fizemos um trabalho belíssimo com criança. Leia é uma das professoras, uma das melhores professoras de educação infantil que eu já conheci na minha vida. Que bom que a Leinha está aqui. Obrigada, Leinha, pela presença.
né? Abraço de luz também para você, meu amor. Muito, muito lindo. Ai, que bom ter esse tempinho no final, né? Da outra vez não deu nem para eu dar tchau para as pessoas. Ah, de Salvador também, que coisa boa. Então, assim, fico muito contente de que vocês estão aí. Rondônia, eu morei em Rondônia. Eu morei em Rondônia, num lugar muito longe de Porto Velho, mas foi uma das experiências mais lindas que eu tive na minha vida profissional com crianças. Trabalhava numa escola com 2.000 alunos, eu acho, em Rondônia. Olha, está quase encerrando. Namastê para todos vocês, tá? Muita luz, muito amor mesmo. Por isso que a minha metodologia chama-se Amor em Ação. Que vocês possam sempre estar com amor em ação. Namastê. Namastê. Namastê para todos. Tá quase acabando.